Boa noite, pessoal! Então, hoje eu falarei um pouco sobre os jovens na cultura brasileira, na cultura ocidental em geral. Então, nós falaremos um pouco como é que a juventude se comporta nessa cultura ocidental. E também vou fazer um paralelo entre os jovens no Brasil e no Ocidente, no decorrer das décadas, principalmente entre as décadas dos anos 90 e na atualidade. Então, os adolescentes hoje em dia têm muito mais para fazer, mas nem sempre foi assim. Normalmente, atualmente, os adolescentes eles têm o hábito de frequentar boates, de frequentar baladas noturnas. E nessas baladas noturnas, acabam fazendo a ingestão de bebidas alcoólicas, antes muito proibidas. Bebidas alcoólicas fortes, como a cerveja, tequila, enfim, entre outras bebidas. E isso se introduziu muito a partir da criação dos famosos mingaus, que veio muito forte a partir da década de 90. Esses mingaus eram conhecidas como festas para os adolescentes. Antes se tomava só guaraná no mingau e depois começou a se ingerir bebidas alcoólicas, como já abordei anteriormente. Então vamos falar um pouquinho sobre o planeta adolescente em linhas gerais, que tem muita influência, bom, como todos os assuntos que a gente aborda dentro do nosso país, muita influência da cultura estadunidense, aquela cultura de massa que ficou introduzida desde o capitalismo informacional, desde a globalização, desde lá o imperialismo, o famoso imperialismo estadunidense que ainda acontece, que é essa influência dos Estados Unidos através da cultura com a globalização, que se insere por meios de comunicação, como a televisão, como a internet, que foram adventos do capitalismo informacional e que vieram com toda a força para divulgar uma imagem de consumo que foi muito adotada pela juventude, tanto nas décadas anteriores como na atualidade. Essa imagem de consumismo, o sonho americano, o sonho de consumo. Esse jovem que consome e que é influenciado pela mídia, pela televisão, pela internet, enfim, hoje em dia muito pelas redes sociais, o Facebook, que conecta um mundo com um mundo, muito abordado. Então essa imagem de jovem consumista é o jovem idealizado pela sociedade capitalista, que é a sociedade que defende todo esse consumismo. A nossa sociedade que a gente vive, o famoso sistema capitalista, presente aqui no Ocidente. Então esse planeta teen, termo em inglês, que dá essa ideia dessa influência estadunidense, é um planeta em que os shopping centers, McDonald's, essa cultura de massa, as bandas, hoje em dia muito pop, na década de 90 muito rock dos Estados Unidos, e os filmes, as roupas, enfim, hoje em dia os smartphones, isso tudo influencia muito, inclusive os vocabulários, na cultura dos jovens do Brasil. Então o planeta teen tinha muitas diferenças nacionais, mas com essa questão toda da globalização, dessa influência estadunidense, hoje em dia, e nessa década de 90, ganhou muitas similaridades entre diferentes nacionalidades, desde os jovens tailandeses, argentinos, egípcios, franceses, coreanos, ingleses, alemães, até mesmo os jovens russos, que antes aderiam a um sistema socialista, acabaram ingressando nessa grade capitalista do consumismo. Então se criaram muitas similaridades. Ficou o tal do planeta teen, muitas coisas em comum entre os adolescentes. E os jovens de diversos países antes diferiam muito em maneira de vestir, de se comportar, de imaginar o futuro. Hoje tem muitas coisas em comum e nessa década também. Mas com a globalização isso ficou muito forte. Então os jovens, na década de 90, em todo mundo, sua grande maioria, costumavam ouvir a banda Green Day, por exemplo. Uma banda que era muito ouvida em todo mundo. Comeu seu Big Mac, enfim,
as roupas de marca compradas na loja. E quem não tinha e ficou muito forte essa questão de seguir o padrão, um padrão para ser aceito na sociedade. Quando a pessoa fosse diferente e não seguisse esse padrão, muito forte essa questão entre os jovens, a pessoa era vista como uma anomalia, como anormal, como diferente, porque as pessoas sempre, desde muito tempo, tiveram essa versão ao diferente. Quem era diferente era estranho, esquisito, anormal, enfim. Então ficou muito forte essa questão. E se estabeleceu pelos jovens também. E essa questão do padrão é uma questão muito forte na nossa sociedade capitalista, a questão do padrão. E a questão do padrão é muito feita para o consumo, para a venda, enfim, para esses fins. Em grande maioria, uma questão bem incomum entre jovens de outras gerações e jovens dessa geração nessa sociedade que a gente está trabalhando é a questão da autoconfiança do jovem, da rebeldia, que chega a beirar uma arrogância, porque vira rebeldia. E aí a gente vê que os jovens da década de 90, outra questão bem forte, se preocupavam muito com a questão da AIDS e essas questões. Porque desde a década de 80 isso veio muito forte, essa questão muito falada, com um filme sobre o Cazuza, que foi uma das primeiras pessoas famosas, de renome, que foi diagnosticada com AIDS, porque antes nem se sabia que existia essa doença. Então foi muito falado sobre isso. E na década de 90 essa preocupação era muito constante. Hoje já foi um pouco deixado de lado essa questão, porque já foi muito rebatido, mas ainda é. E hoje em dia também, na questão da música, questão da cultura, no Brasil está muito presente a questão do funk, que muitas vezes faz apologia à violência, à desvalorização da mulher na questão da sexualidade, ao uso de drogas na sociedade e todas essas questões. E também é muito importante falar que o jovem, ele tem em comum muito, independente da geração, o perfil do individualismo e de querer ser visto por aquilo que possui, pela roupa de marca que usa, e não muito pela sua essência. Agora, uma grande diferença que a gente percebe entre o jovem das gerações anteriores e o jovem atual é a questão do espírito revolucionário ou do comodismo. O jovem das gerações passadas, ele se rebelava por questões de cunho ideológico e ele tinha isso muito presente. E hoje em dia ele está muito conformado, ele se rebela por questões mais fúteis, mas não tanto de cunho ideológico. Ele lia, ele conhecia aquilo pelo qual ele se rebelava. Era o famoso jovem que queria mudar o mundo, da música do Cazuza, ideologia. O jovem queria mudar o mundo, ele lia, ele conhecia o assunto e ele achava, se rebelava contra os políticos, ele se rebelava contra a corrupção. Hoje em dia ele está muito conformado. E outra coisa muito importante a ser dita é a questão do dinheiro. O dinheiro era visto de outra forma. Na década de 90, por exemplo, o dinheiro era visto sobre o viés: eu preciso ganhar dinheiro, mas é para eu me sustentar, para ter uma vida confortável. Não mais que isso. E hoje em dia, preciso ganhar muito dinheiro para poder comprar muita influência do sistema, e eu quero esse dinheiro fácil. Eu não quero me esforçar para conseguir esse dinheiro. Se o pensamento do jovem contemporâneo atual, ele quer o dinheiro fácil, e isso é muito apologia nas músicas e na cultura em geral. E antes tinha um planejamento maior, ele sabia que ele precisava estudar, que ele precisava se esforçar. Então, essa é a grande pauta da juventude na atualidade. Essas são algumas questões que eu gostaria de abordar nessa linha de pesquisa. Então, Lisiane Vescoff, direto da linha de pesquisa Outras Juventudes. Obrigada.